Salve, salve! Bem-vindo ao podcast do Theo Hayashi. Você que tá chegando aqui, seja bem-vindo. Pega uma cadeira aí, pega um caderno, pega o teu bloco de notas. Você talvez esteja dirigindo também. Preste atenção onde você tá indo, mas escute aquilo que nós vamos estar fazendo hoje. E você que já é parte do nosso podcast, que bom que você tá de volta. E como de praxe, eu vou pedir para você fazer tua inscrição na plataforma onde você está recebendo esse conteúdo. Você que tem sido abençoado por aquilo que a gente tem dividido por aqui, você que tem sido encorajado, você pode me encorajar distribuindo isso para um máximo de pessoas que você conhece, que precisam dessas verdades que a gente tem exposta aqui no nosso podcast. Talvez seja nesse podcast de hoje, talvez você vai lá e veja a lista dos nossos outros episódios, são outros podcasts, mas espalhe a mensagem. E você espalhando esse amor pra galera, você também está nos abençoando aqui, porque ajuda também a gente entender o princípio que mais abençoado é dar do que receber. Então hoje, sem mais delongas, eu quero dividir algo com você que é algo que eu considero muito importante. Eu quero falar sobre despertamento espiritual. É isso mesmo, despertamento espiritual. Por quê? Porque uma pessoa morta não consegue fazer a diferença. E você não vai ser inspirado e ser liderado por alguém que, por mais que esteja vivo aqui na Terra, age como se estivesse morto. Quando eu penso sobre a necessidade de um despertamento espiritual, eu fico pensando sobre aquela série Walking Dead. Sabe o que eu tô falando? Walking Dead, onde aqueles zumbis que parece que estão totalmente mortos, mas estão agindo como se estivessem vivos, estão tomando a cidade. E, infelizmente, nós temos líderes em todas as gerações que parecem como Walking Dead. Agora, a boa notícia é que você não precisa ser um zumbi, você pode ser uma pessoa que está vivendo, queimando com paixão, dando para outras pessoas daquilo que você tem em abundância, vida abundante. Então hoje eu quero falar sobre despertamento espiritual, você permanecer no primeiro amor, você ter uma paixão por aquilo que você faz, de tal maneira que não parece nem que é um trabalho, nada mais é do que um cumprimento de missão de vida. E é isso que deveria ser no teu coração. Agora, Jesus fala sobre despertamento espiritual. E eu vou começar hoje lendo um texto de Apocalipse. Isso mesmo, Apocalipse capítulo 3. E como você já sabe, existem lá as 7 cartas às igrejas de Apocalipse. E eu estou falando aqui sobre a carta para a igreja em Sardes. E Sardes era uma cidade. E eu vou trazer um pouquinho também de contexto para essa carta. Mas eu já quero pular já no texto. Essa cidade de Sardes recebe essa carta e ela diz assim no versículo 1: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Agora, olha só o que Jesus fala à igreja em Sardes. Ele diz: eu conheço as suas obras e você tem uma fama, uma reputação de estar vivo, mas você está morto. Que coisa depressiva, você escutar do teu próprio Senhor, de Jesus, do teu Deus: olha, você tem uma fama de vivo, mas você na verdade está morto. No versículo 2 ele continua, ele diz: esteja atento. Tem uma versão que diz: desperte. É um mandamento, é uma ordem. Olha, tenha um despertamento, acorde para a vida. Ele diz: fortaleça o que ainda resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas ou plenas. Ou a tua obra não alcança o padrão. Para pensar no que Jesus está falando aqui. Ele está falando: esteja atento ou acorde para a vida, porque aquilo que resta, o pouco que resta, vai morrer se você não se despertar. Ele diz: eu não avaliei, eu não estou enxergando um padrão mínimo necessário nas suas obras. Versículo 3, ele fala: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça, arrependa-se. Mas se você não estiver atento, se você não estiver desperto, olha só o que Jesus diz a Sardes. Ele fala: se você estiver dormindo, hibernando, se você estiver como um zumbi espiritual,
eu virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Agora, por que Jesus está falando dessa maneira com a igreja de Sardes? Bom, obviamente, a igreja de Sardes era uma igreja que entrou numa hibernação espiritual. Então, essa igreja praticamente se tornou um museu. Infelizmente, muitas igrejas começam como um movimento e depois elas conquistam grandes coisas, se tornam um monumento, mas infelizmente o próximo ciclo para muitas é de museu. Uma igreja que começa em movimento, levanta monumentos e se torna um museu. E essa igreja se tornou um museu. Essa igreja estava vivendo de aparências, sabe? Era como se você entrasse no museu e você começa a ver tantas obras antigas em exposição. Era essa igreja. Tinha obras antigas que eram expostas, mas não haviam obras novas. Essa igreja vivia de maneirismos antigos, maneirismos da época de vida, mas internamente essa igreja estava morrendo. Agora, Jesus, ele traz palavras duras para essa igreja. Ele diz assim que a igreja de Sardes, ele está dizendo, você tem uma aparência de algo, mas a realidade é outra. Você tem multidões aí nos teus cultos, mas você não tem discípulos. Eu não te chamei para fazer multidões, eu te chamei para fazer discípulos. Você tem joio em meio do teu trigo. E tem certas vezes, para você saber a diferença, você vai ter que simplesmente deixar o tempo fazer o que o tempo faz. E os membros dessa igreja de Sardes, eles não estavam vigiando. Esses membros de Sardes, eles não estavam alertas. E por isso que no versículo 2 ele diz, esteja atento, desperte, fique esperto. Num português bem corriqueiro, ele está falando, olha, fica esperto, porque você é um crente super espiritual na internet. Você tem vídeos de lacração, você tem textão, você escreve, você diz, você filma, você chorando no culto, mas você nem lembra a última vez que você abriu a Bíblia. Você nem lembra a última vez que você entrou em jejum. Você não lembra nem a última vez que você ficou secretamente no teu quartinho de oração, estirado debaixo da presença e da glória de Deus, simplesmente chorando e adorando a Deus. Você está expondo algo que você não vive no teu particular. Então, a pergunta que quando eu leio esse texto fica dentro de mim e não se cala é como é que você consegue manter uma reputação de um crente vivo, quando na verdade você é um crente morto. Porque Sardes tinha essa reputação de uma igreja que era viva, mas Jesus, com seu olhar raio-x, ele olha lá dentro e fala, não, você está morto. Ele está dizendo, você tem fama de estar vivo, mas no fundo você está morto, portanto fica esperto. Como é que um crente consegue parecer vivo quando você na verdade está morto? Agora, eu pergunto isso porque quando eu vejo coisas mortas, elas parecem mortas. Por exemplo, se você está andando na rua e você está na estrada, ou você talvez está numa avenida mais movimentada e você vê então um cachorro que foi atropelado. Como é que parece o cachorro que está atropelado? Ou como é que ele se aparenta? Ele aparenta morto, certo? Quando você infelizmente vê um crime, se você infelizmente teve essa infelicidade de ver um crime, a pessoa que foi baleada, tá lá estirada no chão, ela parece morta. Ela não tem movimento, ela não tem respiração. O cachorro que tá lá atropelado, ele não tá chacoalhando, tremendo, ele tá morto. Então a pessoa morta, ela tem uma aparência de morte. Por quê? Porque morte, ela é fácil de se perceber. A morte é fácil de se perceber. Agora, como é que você consegue fingir estar vivo? A única explicação para isso é uma vez quando você de fato já esteve vivo. Uma pessoa só consegue fingir estar vivo se uma vez de fato ela já esteve vivo. E eu creio que para a igreja de Sardes era justamente isso. Essa igreja seria aquela igreja que no passado tinha aquela
cultura vibrante, uma comunidade de fé que tinha vida. E eu sei que eu tô falando sobre o corporativo, eu sei que eu estou falando sobre o coletivo, mas se você que tá me escutando conseguir, faça então a adaptação ao individual. Pensa em você como a igreja de Sardes, você, uma pessoa, um indivíduo, sabe? Um indivíduo cristão que finge estar vivo quando no fundo está morto, é porque uma vez ele já esteve vivo. E assim como a igreja de Sardes, uma vez ele já teve vibrações, vida, um coração espiritual pulsante, sangue correndo em suas veias, o sangue de Cristo dentro de si, pulsante, vivo, trazendo energia, renovando esperança. A igreja de Sardes era aquela igreja que tinha uma cultura de busca pela presença de Deus. Eles queriam a presença de Deus. Eles tinham um amor pela palavra de Deus. Era uma igreja que buscava por avivamento, que essa busca por avivamento, esse compromisso com a palavra, essa obsessão magnífica pela presença, talvez resultou-se na igreja de Sardes em cultos incríveis, de 3 horas, de 4 horas, de 5 horas, de vigílias que varavam a noite e ninguém percebia que já estavam lá 10 horas naquela vigília. Talvez o resultado disso foram conferências incríveis, conferências proféticas, onde a palavra de Deus veio de uma maneira mais afiada que uma espada de 2 gumes, que veio trazendo divisores de água. Conferência de jovens se entregando a Jesus e o altar cheio e pessoas tirando dos seus bolsos, das suas bolsas, drogas e jogando no altar e falando, cara, acabei com isso, eu não sou isso. De pessoas sendo libertas de confusão de identidade sexual, libertas de vícios, libertas de demônios, libertas de medos, de manias destrutivas. Pessoas sendo libertas de tudo aquilo que era a morte que o diabo queria trazer e agora estão tendo encontros com vida. Talvez canções foram geradas naquele lugar, canções que foram depois gravadas e se tornaram o som e um clamor de um avivamento para uma geração. E a partir de lá, então, líderes foram levantados e discípulos formados e a teologia foi, então, incutida dentro do coração e da mente das pessoas. E eles saíam com senso de missão, plantando igrejas e as igrejas, então, replicavam essa busca pela presença, esse amor pela palavra. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Pois é, etc, etc, etc. Mas isso foi lá atrás. Isso foi no passado. E depois? E talvez então, agora, a ênfase não é mais na presença de Deus, a ênfase não é mais no primeiro amor como era antes. Talvez agora a ênfase, ela é manter a estrutura em pé. É manter a máquina rodando, é manter a programação fazendo como se fosse uma linha de fabricação aquilo que a gente tinha de maneira orgânica antigamente, mas agora está tudo automatizado. E talvez hoje a ênfase é crescimento e a ênfase agora é trazer resultados. E por fora parece tudo muito bem. Por fora parece que as coisas estão sendo sucesso total, mas por dentro existe um déficit. Por dentro existe aqui algo negativo acontecendo. E sem arrependimento e sem obediência, seremos surpreendidos. E é isso que Jesus está falando. Olha, seguinte, cara, se você não ficar esperto, se você não entender a tua situação, se você não chegar ao arrependimento e dar passos de obediência, você será surpreendido. Ele diz lá no versículo 3 que você vai receber uma surpresa, assim como um ladrão que você não sabe quando ele chega. É uma surpresa desagradável. Agora, por que Jesus está usando essa linguagem à igreja de Sardes? Sabe por quê? Porque a igreja de Sardes, primeiro que a cidade estava no reino de Lídia, que hoje seria a Turquia moderna, hoje no país da Turquia. A igreja de Sardes, naquele lugar, era uma das cidades mais antigas, era uma das cidades com os muros mais robustos, com muralhas gigantescas que protegiam a cidade de Sardes, e também era uma cidade muito
próspera. Na verdade, essa cidade de Sardes, ela era a capital do rico reino, ou do reino próspero de Lídia. E mesmo assim, com todas aquelas muralhas e com toda essa proteção militar que a igreja de Sardes tinha, era conhecido a história de que por 2 vezes, com toda aquela muralha gigantesca que ela tinha, Sardes foi atacada por exércitos que conseguiram escalar as muralhas e surpreendê-los. Talvez dentro das muralhas, a igreja de Sardes, assim como toda a cidade de Sardes, era muito confiante. Nós vivemos num lugar muito estável, nós vivemos numa cidade muito bem protegida, nós estamos numa situação extremamente confortável. E para isso Jesus então usa esse paralelo e diz: fica esperto, desperte, porque aquilo que já aconteceu no físico, na tua história, pode acontecer no espiritual, na igreja. Assim como vocês já tiveram 2 invasões que foi uma surpresa para você, aonde em 549 a.C., o rei Ciro e os persas conseguiram escalar aquelas muralhas, invadiram Sardes e tomaram aquela cidade. E mais tarde, em 195 a.C., Antíoco, o Magno, conquistou a cidade pela mesma estratégia. Os seus soldados, eles escalaram no meio da noite os muros sem serem notados e de repente, ao raiar do sol na manhã, os soldados de Antíoco Magno tomam a cidade depois de todos estarem já escalando pela madrugada, invadindo a igreja de Sardes. Eles não estavam espertos, eles não estavam alertas. Agora, vamos trazer então para o nosso paralelo e aplicação do nosso dia a dia. Então, como é que uma pessoa morre espiritualmente? Eu quero trazer aqui para você 3 razões. E talvez essas 3 razões, que são razões bem práticas, são razões que eu estou tentando deixar para você de uma maneira clara, para você fazer até o teu autodiagnóstico, talvez te ajude a enxergar e detectar: Deus, eu não quero estar nessa situação que nem a igreja de Sardes. A primeira razão que uma pessoa morre espiritualmente é quando a morte espiritual, ela é resultado de você ter mais afeição pelo passado do que pelo futuro. Deixa eu falar dessa seguinte maneira: a morte espiritual acontece quando você tem mais preocupação, quando você dá mais atenção, quando você tem mais afeição por aquilo que você já experimentou no passado e não por aquilo que Deus está apontando para o teu futuro. Então a pergunta fica: será que a tua motivação, será que a nossa motivação, a nossa maior motivação, ela vem de nostalgia ou vem da visão profética? Não tem nada de errado você ter nostalgia, porém a nostalgia não pode ser a única e a principal fonte de alimentação do teu homem espiritual. Você precisa se alimentar de algo que está sendo apontado para frente. Sim, nós precisamos e devemos celebrar tudo aquilo que Deus já fez no passado, fez em nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa infância, juventude, adolescência, nos dias dos pequenos começos. Eu entendo isso, eu saco isso, eu entendo. Mas é importante também você ter motivação que vem daquilo que nós temos fé que Ele ainda fará. Você está entendendo o que eu tô querendo dizer? É uma motivação que olha para frente. E as misericórdias de Deus, a palavra fala, elas se renovam a cada manhã. E Ele está nos chamando como igreja a andar com Ele em novidade de vida. Estou querendo dizer que Deus tem uma coisa nova para você. Se você se apegar demais ao velho, você vai começar a experimentar morte. Razão número 2 é que a morte espiritual, ela acontece quando você passa despendendo mais energia e se preocupando em construir uma reputação mais do que você despender energia em construir o teu caráter cristão. Eu sei, soa até um pouco duro o que eu estou falando, mas é tão importante porque quando nos preocupamos mais em como é que nós somos percebidos pelos outros do que como que Deus realmente nos enxerga, sabe, a tendência disso, especialmente na época da era digital que vivemos, é você viver de aparências. Então você vai postar, você vai mostrar, você vai pôr na vitrine, seja a tua vitrine digital, a tua vitrine, a tua vida com pessoas ao teu redor. Você vai tentar
expressar e demonstrar algo que não é a realidade interna. Você está mais preocupado em construir a tua reputação do que construir o teu caráter cristão. E a pessoa que vive de aparência na temporada, escuta o que eu estou te falando, a pessoa que vive de aparência na temporada de bênção, na temporada de fartura, na temporada de colheita, ela vai ostentar. Agora, a pessoa que vive de aparência na temporada de escassez, ela esconde e ela finge. Deixa eu repetir. A pessoa que vive de aparência na temporada de fartura vai ostentar. E a pessoa que vive de aparência na temporada de escassez vai se esconder e vai fingir. Vai viver de aparências, vai viver uma mentira muitas vezes. E o problema dessa estratégia é que mais cedo ou mais tarde a máscara vai cair. E você não consegue para sempre se esconder por trás do teu perfil de redes sociais. E eu não sei se você percebe a frequência de pastores e celebridades que estão caindo. Eles estão caindo porque foi construído toda uma imagem ao redor para o público que não era a verdade do particular. E que Deus tenha misericórdia de mim, e que Deus tenha misericórdia de você, e que nós venhamos de maneira sustentável viver de dentro para fora. O que está lá dentro, entenda isso, eventualmente com as pressões da vida, com o tempo, o que está lá dentro virá à superfície. Agora, a terceira razão que uma pessoa pode morrer espiritualmente é quando você faz o teu cristianismo ser mais sobre você do que a grande comissão. Deixa eu repetir isso. A morte espiritual acontece quando o nosso cristianismo é mais sobre as nossas carências do que a grande comissão. A grande comissão, para você parar para pensar, nada mais é do que a carência e o desejo de Deus. Não que Deus seja carente como nós, seres humanos, somos carentes, mas o que está como um desejo no coração de Deus são nações adorando a Deus. São nações discípulas de Cristo. E este é o coração de Jesus. Agora, quando nós chegamos a Jesus, quando nós nos achegamos à cruz e falamos, olha, eu não quero saber o que está no teu coração, eu quero que você entenda o meu coração. Eu preciso de um namorado. O que está no meu coração, eu preciso de um emprego. O que está no meu coração, eu preciso de uma cura. O que está no meu coração, eu preciso de uma porta aberta. E deixa eu só te dizer uma coisa. Não tem nada de errado você querer uma porta aberta, uma cura, um namorado, um emprego, uma bolsa de estudos. Deus quer te abençoar. Porém, quando focamos mais no eu do que no eles que estão lá fora, deixa eu te dizer uma coisa. Nós construímos um cristianismo extremamente consumista e extremamente egocêntrico. A grande comissão, ela tem a ver com aquilo que está latente no coração de Jesus, que é fazer discípulos de nações e de pessoas. E quando focamos só em nós mesmos, nós vamos viver um cristianismo, além de egocêntrico, um cristianismo incompleto. Porque a plenitude, escuta o que eu estou te falando, ela é encontrada num cristianismo que é vertical, você e Deus, e horizontal. Agora, olha só o que ele disse lá em Apocalipse, capítulo 3, para a igreja de Sardes, no versículo 2. Ele fala que eu não encontrei as suas obras plenas. Ele está dizendo, você não tem obras que estão no meu padrão. É isso que ele está dizendo. Infelizmente, as tuas obras não estão plenas, não estão completas. Então, quando nós focamos em nós mesmos, nós vamos acabar tendo um cristianismo incompleto. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que eu e também muitos que estão escutando queremos viver um padrão onde Deus olha e diz, eu aprovo. A maneira como você vive o teu cristianismo, eu aprovo. E a igreja de Sardes, ela tinha uma mentalidade de consumidor. E o que Deus aprova é um crente ou um cristão, uma cristã que tem uma mentalidade de contribuinte, provedor, produtor, cooperador, servo, sacrificial. E isso eles não tinham. Então você pergunta, Theo, como é que então eu vou realmente viver esse despertamento? Eu já entendi os sinais de como eu posso detectar e discernir
essa morte espiritual, mas quais são as chaves para eu realmente me despertar espiritualmente? Eu diria a primeira coisa é você focar nos memoriais e nas promessas. Você precisa desenvolver essa gratidão por aquilo que Deus já fez no passado, mas ao mesmo tempo você precisa alimentar a esperança com as promessas daquilo que Ele fará no futuro. Em 2 Pedro 3,9 diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Talvez para você está demorando o cumprimento da promessa, mas Ele fala: o Senhor não demora. Ele tem prometido algo para você, em breve será cumprido. Alimente a tua esperança. Esperança mantém teu coração aceso. Ao mesmo tempo, em Provérbios 22, versículo 28, ele diz: não mude de lugar os antigos marcadores de divisas estabelecidos pelas gerações anteriores. Agora, o que significa esse versículo? Significa que em gerações anteriores, ou no passado, ele já te trouxe conquistas e territórios. Ele fala: não se esqueça daquilo que Deus já fez para as gerações anteriores. Então você precisa focar nos memoriais, mas também você precisa olhar para as promessas. E eu termino com isso. Uma segunda chave é você manter a tua chama acesa. E Paulo fala para Timóteo, ele diz: eu torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Paulo incutiu dentro de Timóteo, através da imposição de mãos, um dom de Deus. Ele fala: você agora recebeu de Deus pela graça, mas através da tua fidelidade, mantenha ela acesa. Tem muita gente que já recebeu algo de Deus, mas você não sente aquilo que você recebeu quando você recebeu. E o que você precisa entender é que no recebimento você recebe de graça, mas a manutenção, ela é resultado da tua fidelidade. Então talvez você estabelecendo coisas como oração diária, leitura diária da palavra, oração em línguas que edifica teu homem interior, essas disciplinas espirituais, elas vão manter a tua chama acesa, porque no final de tudo, você como um cristão desperto vai levar vida. Que Deus nos proteja de termos a aparência de vida e uma realidade de morte interna. Eu oro e eu torço, e por isso que eu gravo isso, pedindo para que a nossa geração venha a ser maior por dentro do que por fora. Que nós não venhamos seguir os exemplos da igreja de Sardes, mas que nós venhamos realmente estar vivendo aquilo que pregamos de uma maneira viva, apaixonada e protegendo o primeiro amor. Realmente desperto ou desperta espiritualmente. Deus te abençoe e até a próxima.